Olá, amigos amantes do futebol. O ano de 2019 terminou de forma melancólica para a torcida do Cruzeiro. Afinal, toda a nação celeste sentiu pela primeira vez na história a dor causada por um rebaixamento. Bom, assim que tivemos o pontapé inicial aí da temporada de 2019 no futebol brasileiro, nem os torcedores mais fanáticos do Cruzeiro seriam capazes de imaginar que o time celeste seria campeão brasileiro no final da temporada. No entanto, muitos deles, a maioria dos torcedores do Cruzeiro, também não imaginavam que o time encerraria a temporada com um rebaixamento, com um inédito rebaixamento aí nas costas. Isso porque o Cruzeiro tinha um time no papel muito bom, um elenco com grandes jogadores de alto nível técnico, como é o caso de Fred, Robinho, Thiago Neves, Dedé, Dodô, ou seja, um time que poderia render bons frutos, assim como ocorreu na temporada passada, quando o Cruzeiro venceu o bicampeonato da Copa do Brasil, foi campeão mineiro, então muitos esperavam que o Cruzeiro pudesse fazer uma temporada boa, brigar ali até pela Libertadores e quem sabe figurar ali entre os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. E assim que a temporada começou para valer, o Cruzeiro já mostrou que veio, né? Foi campeão mineiro, bicampeão mineiro, conquistou o bicampeonato regional, batendo o Atlético Mineiro, seu grande rival, na final. E pela Copa Libertadores avançou tranquilamente da fase de grupos, né? Avançou às oitavas de final. No entanto, o drama cruzeirense começou mesmo a partir daí, quando o Cruzeiro enfrentou o River Plate nas oitavas de final do torneio continental, acabou perdendo nas penalidades depois de empatar em 0-0 no Monumental de Nunes, comemorar esse empate, já que o River Plate era o atual campeão da Copa Libertadores naquela ocasião. Trouxe esse resultado para o Mineirão, mas mesmo atuando em seus domínios, com o estádio do Mineirão totalmente lotado, o Cruzeiro não conseguiu marcar um golzinho ali que o levasse para a fase seguinte da competição. Assim, a decisão acabou indo para as penalidades, onde o Cruzeiro foi eliminado pelo River. A partir desse momento, os resultados começaram a não aparecer. Tanto é que na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Mano Menezes anuncia que sairia do Cruzeiro, que a partir daquele momento ele não conseguiria extrair mais nada desse time. Bom, e assim que o Mano Menezes saiu do Cruzeiro, pediu essa demissão, a diretoria foi atrás de Rogério Ceni, que vinha desenvolvendo um excelente trabalho à frente do Fortaleza, havia sido campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, campeão da Série B também com o Fortaleza. Todavia, Rogério Ceni acabou durando apenas 8 partidas no comando do Cruzeiro. Isso mesmo, Rogério Ceni acabou enfrentando uma série de contratempos, especialmente tendo um problema de relacionamento ali com as principais estrelas do grupo do Cruzeiro, e esses jogadores acabaram derrubando o Rogério Ceni. Assim, Ceni saiu, voltou para o Fortaleza e deixou o time cearense na 9ª posição no Campeonato Brasileiro. Fez um bom campeonato, levou o time à Copa Sul-Americana pela primeira vez na história. Enquanto o Cruzeiro, a gente sabe muito bem como terminou o ano. Depois de que o Rogério saiu, Abel Braga assumiu o comando do time, permaneceu apenas 14 jogos à frente da equipe mineira. Também não conseguiu tirar o time da zona da degola, acabou saindo, pedindo demissão no finalzinho já do campeonato, quando restavam apenas 3 partidas. E nesse momento, o Adilson Batista aceitou o desafio de tentar tirar o Cruzeiro do rebaixamento. Ele sofreu 3 derrotas nessas partidas e, consequentemente, acabou afundando junto com o Cruzeiro para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Bom, no final das contas, o Cruzeiro encerra o Campeonato Brasileiro de 2019 somando 36 pontos ganhos na 17ª posição do Campeonato Brasileiro. Em 38 partidas, o Cruzeiro somou apenas 7 vitórias, muito pouco o número de vitórias conquistadas pelo Cruzeiro, ao passo que o número de empates, o time terminou a competição colecionando 15 empates. É o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro, à medida que o time contabilizou um montante de 16 derrotas. Muitas derrotas também, no final foram 31,6% de aproveitamento, uma campanha ridícula do time do Cruzeiro, que teve a 18ª melhor campanha como mandante no Brasileirão, somando apenas 23 pontos nos jogos em que atuou no estádio do Mineirão, enquanto teve a 17ª melhor campanha como visitante na competição, somando apenas 13 pontos. Uma campanha pífia do Cruzeiro, que no final das contas aí acabou sendo rebaixado
com toda a justiça por tudo o que ocorreu durante a temporada. Bom, e quando eu digo por tudo o que ocorreu durante a temporada, foi justamente por conta de uma série de aspectos, como por exemplo este de que o Cruzeiro teve 4 treinadores em uma competição. Não é normal um time ter tantos treinadores em apenas um torneio. Ao passo que o Cruzeiro sofreu muito com as saídas de alguns jovens atletas e a permanência de muitos veteranos no time. Quando o Rogério Ceni assumiu o Cruzeiro, na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele já citava isso, que o Cruzeiro tinha um elenco muito envelhecido, que dificultava para um treinador armar um time mais rápido, mais veloz dentro de campo. E uma das razões pelas quais o Cruzeiro foi rebaixado foi exatamente isso. Tem um time muito velho, né? Fred, Thiago Neves, Robinho, são jogadores que, além de já estarem acima da casa dos 30 anos de idade, são jogadores lentos, né? Que cadenciam mais o jogo, que não tem a velocidade a seu favor. E o Cruzeiro perdeu muitos jogadores que estavam ali na faixa de 23 a 30 anos de idade, que era o caso de Lucas Silva, que era o caso do zagueiro Murilo, que acabou saindo, do próprio Raniel, atacante que foi para o São Paulo. Perdeu muitos jogadores que tinham ali, que davam gás dentro de campo, que realmente aceleravam o jogo para o time cruzeirense. E aí, realmente ficou difícil para todos os treinadores que assumiram o time no período pós-Mano Menezes, que foram o caso de Rogério Ceni, Abel Braga e agora Adilson Batista. Eles não conseguiram armar um time mais veloz dentro de campo, que apresentasse mais intensidade, o que dificultou muito o trabalho deles. E 2020 será um ano realmente muito complicado na vida do Cruzeiro, já que o time receberá menos dinheiro por conta de estar na segunda divisão, ou seja, receberá cotas menores por parte da televisão, por exemplo, nas transmissões de jogos. Ele não receberá a mesma cota que recebia quando estava na primeira divisão, que recebeu durante todo esse ano. O time que tem no seu elenco jogadores muito caros, o time vai sofrer muito para pagar essa folha salarial. Tanto é que o presidente Zezé Perrella já acabou anunciando aí na entrevista coletiva pós-jogo, pós-rebaixamento aí contra o Palmeiras, que tentará vender, se desfazer da maioria de seus jogadores, sobretudo por conta disso, né, desse salário alto. Aí o Cruzeiro não terá condições de pagar a sua folha, já está devendo 2 meses de salário, né? Os jogadores estão há 2 meses sem receber. Esses são os frutos colhidos pelo Cruzeiro por conta da péssima gestão de Itair Machado, de Wagner Pires de Sá, que juntos conseguiram destruir o Cruzeiro, né? Gastaram mais do que podiam, estavam até envolvidos em páginas policiais, sendo investigados pela Polícia Federal. Realmente foi um desastre a gestão dessa dupla aí, que a torcida cruzeirense não quer ver nem pintada de ouro. Outro detalhe negativo é que o Cruzeiro poderá perder alguns mandos de campo na próxima temporada, no início do Campeonato Brasileiro da Série B, já que houveram diversos incidentes aí no final da partida contra o Palmeiras, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acabou sendo em torcida única, tinha tudo ali para não existir nenhum tipo de conflito, mas os próprios cruzeirenses acabaram ficando revoltados com a situação do time e no final acabaram prejudicando a equipe para a próxima temporada, já que a Raposa certamente perderá alguns mandos de campo aí na Série B. Bom, e agora 2019 terminou mesmo, acabou a temporada do futebol brasileiro, o Cruzeiro voltará a campo apenas em 2020 e a única coisa certa, de concreto, que temos aí em relação ao futuro do Cruzeiro é a permanência do treinador Adilson Batista no comando técnico da equipe. O Adilson Batista, que chegou, como citei anteriormente, para comandar a equipe aí, assumiu o comando da equipe nos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, perdeu do Vasco por 1-0, perdeu do Grêmio por 2-0 e agora perdeu do Palmeiras por 2-0. Sofreu 7 gols nos 3 jogos que esteve à frente da equipe, não marcou nenhum gol. Foi um desastre também, mas não dava para fazer nada, né? Chegou aí, assumiu o time nessas condições, pegou a equipe literalmente aos cacos, não dava para fazer milagre, né? A Adilson não conseguiu, mas ficará em 2020, já começará o planejamento do time agora, ainda nesse mês de dezembro. Vamos ver o que vai acontecer. Com certeza ocorreram muitas mudanças no time do Cruzeiro, muitos jogadores vão sair, o time será totalmente remontado aí para o ano de 2020. E para finalizar, não poderia deixar de citar que o Edilson, lateral direito do Cruzeiro, acabou entrando para a história, aí já que é o único atleta até hoje no futebol brasileiro que conseguiu a façanha de ser rebaixado pelos 2 clubes grandes
de BH. Foi rebaixado com o Galo em 2015 e agora com a camisa do Cruzeiro em 2019. Parabéns, Edilson. Bateu um grande recorde aí na história do futebol brasileiro. Bom, e por último, não poderia deixar de destacar aqui que apenas 3 equipes no futebol brasileiro nunca foram rebaixadas até hoje na história da competição. Trata-se de Santos, São Paulo e Flamengo. O Cruzeiro, que integrava essa lista aí de clubes que nunca haviam sido rebaixados, agora não faz mais parte desse seleto hall de clubes. Bom, gente, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Desejo para você uma excelente semana e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e siga as nossas redes sociais através do site www.soccerblog.com.br. Você terá acesso a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.